O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra, ele deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. Na abertura deste vídeo, nós lemos um trecho do livro de Isaías, que diz que a terra não foi feita para ficar vazia, mas para ser habitada. Ora, o número de planetas hoje no universo é incalculável, e o número de planetas capaz de sustentar a vida como nós conhecemos é desconhecido. O que nos leva a crer e a pensar que, para que Isaías esteja correto, o nosso planeta deve possuir um conjunto de características que o torna único, que o torna diferente de todos os outros planetas. E de fato, o nosso planeta Terra não é qualquer planeta. E são algumas dessas características que o tornam único que nós iremos estudar nesta série de vídeos, começando hoje pelo campo magnético da Terra e os cinturões de Van Allen. Em 1958, a NASA lançou a missão Explorer-1, com a colaboração de diversos cientistas, dentre eles o físico James Van Allen. A missão tinha como objetivo, dentre outras coisas, estudar o ambiente espacial ao redor da Terra. O Explorer-1 estava equipado com sensores, com detectores de radiação, e durante a sua órbita ele identificou algumas regiões ao redor da Terra de elevadas radiações. Essas leituras foram interpretadas por Van Allen e sua equipe como regiões, camadas de altas radiações que ficaram conhecidas como cinturões de Van Allen. Esses cinturões são divididos em duas partes principais. O cinturão mais interno, podendo começar ali a partir de 600 a 1000 km de altitude, e a camada mais externa, podendo alcançar até 60 mil quilômetros. Mas essas regiões, na verdade, são apenas parte de algo maior, o campo magnético da Terra. Existe um campo magnético ao redor da Terra, que nos protege dos ventos solares e das radiações cósmicas. Essa região é chamada de magnetosfera. A posição e o tamanho desse escudo natural é de cerca de 10 vezes o raio da Terra, mas ele pode se expandir ou contrair, dependendo da intensidade dos ventos solares. Ou seja, ele é adaptável de acordo com a intensidade das radiações recebidas. A magnetosfera é extremamente importante, pois ela nos ajuda preservando a nossa atmosfera, impedindo que os ventos solares a removam lentamente. Esse é um dos motivos pelos quais planetas, como Marte, por exemplo, não possuem atmosferas densas como a da Terra. Marte perdeu a maior parte da sua atmosfera, pois não possui um campo magnético forte, o que possibilitou a interação direta dos ventos solares com a sua atmosfera. Mas o que são exatamente esses ventos solares e as radiações cósmicas? Os ventos solares são uma radiação emitida pelo nosso Sol. Devido às altas temperaturas e pressões no interior do Sol, partículas da sua superfície são expelidas e se espalham pelo universo. Essas partículas são compostas principalmente por prótons, elétrons ou núcleos de alguns íons mais pesados, ou seja, cargas carregadas, eletricamente carregadas. Essas partículas chegam na Terra com altíssimas velocidades, próximas ali a 500 km por segundo, podendo ser mais ou menos variado dependendo da intensidade do Sol. Radiações cósmicas são parecidas, também são cargas elétricas, prótons, elétrons, núcleos de íons mais pesados que vêm em direção à Terra, mas agora vêm de fontes externas ao sistema solar. Vêm de outras estrelas, vêm de supernovas, ou seja, de origens mais distantes. E nós somos protegidos dessa radiação, dessas partículas carregadas, pelo nosso campo magnético. Essas partículas, quando chegam no nosso campo magnético, podem ser defletidas, desviadas, ou dependendo de como elas entrarem no campo magnético, elas podem ficar aprisionadas em regiões, como nós vimos, os chamados cinturões de Van Allen. E para entendermos um pouco melhor como cargas elétricas se comportam dentro de campos magnéticos, vamos dar uma olhada num conceito chamado de força de Lorentz. Para entendermos isso, vamos dar uma olhada aqui nessa região superior. Essas linhas indicam as linhas de campo magnético
Imagine um campo magnético aqui de intensidade B, e agora imagina que nós temos uma carga positiva, por exemplo, que vai entrar nessa região aqui. Ela está vindo, viajando, aí vamos supor que ela entre aqui. Uma carga mais Q, vamos supor que ela entrou aqui com uma velocidade V, e a direção da velocidade aqui, ó, ela entrou assim, inclinada em relação às linhas de campo, num ângulo, vamos chamar de θ. A força de Lorentz determina a magnitude desta força que ela irá sofrer, e nós também podemos calcular a direção dessa força. A força magnética, vamos chamar de Fm, que essa partícula vai sofrer ao entrar na região do campo magnético, vamos já pensar aqui tudo em módulo, vai ser o quê? Depende da carga dela, depende da intensidade do campo magnético que ela está entrando, depende da velocidade com que ela entra e depende do seno do ângulo com que ele vai entrar naquela região. Então, quanto maior for a carga dela, ou quanto maior for a intensidade desse campo, ou quanto maior for a velocidade com que ela entra, ou quanto maior for o seno desse ângulo aqui, depende também do ângulo com que ela entra, maior vai ser essa força. Perceba que se θ for igual a zero, ou seja, se essa partícula entrar aqui, ó, na mesma direção do campo, o seno de zero é zero. Isso aqui vai gerar uma força magnética nula, ou seja, a partícula não sofre interação com o campo magnético se ela entrar na mesma direção do campo magnético. Mas qualquer ângulo diferente que ela entrar vai gerar uma força nela. E qual o sentido dessa força? Vamos olhar aqui para baixo para ficar mais claro o entendimento. Esses pontos indicam também uma região de campo magnético, de campo intensidade B. Vamos imaginar que agora aqui as linhas estão paralelas, né? Nós estamos olhando pela lateral, é como se o campo tivesse aqui, ó. Aqui nós vamos olhar de outro ângulo. Esses pontos indicam que as linhas de campo estão entrando. Então aqui é uma região onde o campo magnético está entrando na lousa. Agora imagine que a partícula entrou aqui, ó, com uma velocidade V. Então o campo magnético está entrando, ela entrou dentro do campo magnético com uma velocidade para cima, e aí pela regra da mão direita, ou regra do palmo, nós podemos determinar a direção da força magnética. Como é que eu faço? O meu polegar na direção da velocidade, os meus dedos vão apontar para o campo, ó, tá entrando. E aí a minha palma vai dar o sentido da força magnética. Então essa partícula, quando entrasse aqui nessa direção, ia sofrer uma força magnética nessa direção, para a lateral. Ou seja, ela ia tender a ser desviada para cá. Ou seja, se eu sou uma partícula e eu estou entrando num campo magnético com uma velocidade V, eu sofro uma força lateral, o que faz com que a partícula seja desviada. E aí, dependendo das condições, da velocidade, do ângulo, de como ela vai entrar no campo magnético da Terra, ela vai ser desviada completamente para fora do campo, ou ela poderá ficar ali em círculos, em regiões presas dentro do campo magnético e não vai conseguir escapar, que são os cinturões de Van Allen. Mas e se alguma dessas partículas entrasse na atmosfera? Bom, de fato isso acontece. Muitas dessas partículas são meio que canalizadas para os polos magnéticos. E lá elas entrarão em contato com a atmosfera. Mas perceba que essa interação, devido à proteção do campo magnético, vai ser muito menos intensa, não irá danificar a nossa atmosfera. Mas essa interação já produz um efeito luminoso muito conhecido, as chamadas auroras boreais. Essas partículas, ao entrarem na atmosfera, irão colidir com átomos de oxigênio, de nitrogênio, e essas colisões liberam energia na forma de luz. As auroras podem apresentar várias cores. Isso vai depender do tipo de molécula que elas irão interagir e da altitude que ocorrerá essa interação. A cor verde, a mais comum, ocorre da interação dessas partículas com átomos de oxigênio a uma altitude de cerca de 100 km. Mas talvez você já tenha ouvido falar do nome aurora austral. Bom, a aurora boreal e a aurora austral são o mesmo fenômeno, mas damos o nome de aurora boreal para o fenômeno que ocorre no Polo Norte e a aurora austral para este fenômeno que ocorre no hemisfério sul. Mas voltando aos campos magnéticos, como eles são formados? Bom, a teoria mais aceita atualmente
é a teoria do dínamo, ou do geodínamo. E para entendermos ela melhor, vamos olhar para a composição da Terra. A Terra ela é composta principalmente por 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Nos concentrando um pouco mais no núcleo agora, ele ainda é subdividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno é composto basicamente por ferro e níquel no estado sólido, extremamente quente. E por eles estarem sólidos, os átomos ali não possuem tanta mobilidade. Por isso nós vamos nos atentar mais ao núcleo externo. O núcleo externo é composto também por ferro e níquel, mas agora no estado líquido. E por eles estarem líquidos, eles estão em constante movimento devido ao fenômeno da convecção, onde as regiões mais quentes tendem a subir, regiões mais frias tendem a descer. Devido às constantes movimentações, correntes elétricas são geradas, e correntes elétricas produzem campos magnéticos. No entanto, somado ao movimento da convecção, existe ainda um outro fenômeno decorrido da rotação da Terra. Pelo fato da Terra estar rotacionando, ocorre um efeito chamado efeito de Coriolis. Esse efeito fará com que as convecções ocorram numa espécie de redemoinho. E a composição e o somatório de todos esses movimentos, desse constante movimento dos metais líquidos na Terra, gerará um campo magnético ao redor do planeta. Agora, outro fator curioso para notarmos é que as linhas de campo magnético elas são fechadas. Ou seja, imagina um ímã. O ímã possui um polo norte e um polo sul. As linhas de campo magnético sempre saem do polo norte e entram no polo sul. Agora, o planeta Terra ele pode ser enxergado como um grande ímã. Então, as linhas de campo magnético da Terra vão sair do polo norte magnético da Terra e entrarem no polo sul magnético da Terra. Uma bússola, ela sempre aponta para o norte. Mas que norte é esse? Você lembra que os opostos se atraem? Então, o polo norte da bússola vai querer se alinhar com o polo sul magnético da Terra. Então a bússola ela aponta para o norte, mas o norte geográfico. Mas ela se alinha com o polo sul magnético da Terra. Ou seja, os polos norte e sul geográficos são contrários do polo norte e sul magnéticos. Bom, meus amigos, o campo magnético da Terra é um dos muitos recursos incríveis que tornam o nosso planeta habitável. Ao longo dessa série, vamos continuar a explorar mais características da Terra que nos revelam como, com perfeição, ela foi projetada para sustentar a vida. Como está escrito no livro de Jeremias, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!